Fala galera, como vocês estão? Tudo tranquilo? Espero que sejam todos bem. Pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar aí um conteúdo muito bom para vocês a respeito de uma operação que nós fizemos e enviamos lá na nossa comunidade e também na nossa sala de sinais, tá? Uma operação que nós fizemos em Gal USDT e nesse vídeo aí eu vou explicar para vocês detalhadamente o motivo por trás da gente ter entrado, ter feito esse trade, tá? E como a gente está nesse momento. Mas, antes disso, eu quero dar um recado para vocês. Para quem ainda não sabe, no dia 7 de dezembro nós vamos abrir as vagas para a nossa última turma de 2022 para a nossa comunidade CryptoLab, tá? Dentro da comunidade CryptoLab, os alunos que forem fazer parte dessa última turma vão receber um treinamento completo sobre análise gráfica e criptomoedas. Vão receber também um ano de acesso à nossa sala de sinais com essas operações que a gente via diariamente aí. Análises diárias que a gente envia também nesse grupo, tanto do mercado cripto como do mercado internacional. Acompanhamento por o ano inteiro, por o ano de 2023 inteiro, para todos os alunos, tá? Então a gente tem um outro grupo onde nós conversamos com todos os alunos, estamos diariamente lá tirando as dúvidas e trocando ideias, tá? Então um acompanhamento durante todo o ano de 2023 com suporte 24 horas, tá? Então quem for fazer parte dessa próxima turma que a gente vai abrir no dia 7 de dezembro vai receber tudo isso durante todo o ano de 2023, tá? Então, para você que quer realmente aprender, primeiramente, a investir nesse mercado, caso você ainda não saiba como fazer tudo isso, a gente vai ter um treinamento do zero ao avançado, ensinando passo a passo quais são tudo que você precisa fazer para começar a investir nesse mercado, e também para você que já tem um certo conhecimento e quer aprender mais, ter um treinamento avançado para ajustar aí as suas estratégias operacionais e ter aí mais consistência nos seus resultados também. Esse é o lugar, tá? Essa oportunidade no dia 7 de dezembro nós vamos abrir as vagas, beleza? Mas vamos aí pro vídeo. Já estou aí com a nossa Gal na tela, tá? No prazo gráfico diário, então cada barra dessa significa um dia de oscilação do preço, tá? E aí, pra gente poder, antes de tudo eu vou mostrar aqui, ó, a nossa comunidade, tá? Esse é o nosso grupo da comunidade aqui, e nesse dia 28 de novembro nós mandamos essa operação Long Ingal com alavancagem máxima de 10x, entrada aqui no 1,5470. Temos os nossos alvos aqui, 4 alvos e o nosso stop loss, tá? E algumas observações que a gente sempre manda nas operações. Mas vamos lá. Então, primeiramente, a gente precisa fazer algumas coisas aqui no gráfico, tá? Utilizar os nossos indicadores, tá? Quais são os indicadores que a gente utiliza? Primeiro, as nossas médias móveis, tá? Então, eu já vou colocar aqui no gráfico as minhas médias. Bom, tenho no gráfico a média de 9 períodos exponencial, essa roxa, e a 21 períodos, essa vermelhinha aqui, tá? São as duas médias mais importantes que eu utilizo. Eu também utilizo a média de 200, aritmética, e a 400 exponencial para procurar aí possíveis pontos de suporte e resistência, tá? Mas nessa tela aqui a gente só vai utilizar realmente a média de 9 e 21. Bom, médias já estão no gráfico e essas médias são muito importantes para a gente identificar qual que é a tendência de curto prazo desse ativo, tá? Então, essas médias nos mostram exatamente isso, tá? O que mais que eu vou colocar? Vou colocar os meus osciladores, tá? Quais são os osciladores que eu utilizo? MACD, IFR e OBV, tá? Esses três indicadores são muito importantes também para a gente fazer as nossas análises, tá? Então eu já coloquei eles aqui embaixo, já estão aparecendo IFR, o nosso MACD e o meu OBV aqui embaixo, tá? Depois a gente vai mostrar exatamente detalhado. Bom, mas o que que eu vi, tá? A gente mandou a operação nesse dia aqui. Deixa eu traçar aqui uma linha. Ó, bem nesse dia aqui, quando estava sendo formada essa barra, a gente enviou a nossa operação, tá? Então a gente praticamente só tinha isso aqui até então. E o que que a gente identificou? Bom, a gente identificou primeiramente que a gente estava vindo nos últimos dias de uma tendência de baixa, tá? As médias de 9 e 21 períodos apontadas para baixo, tendência de baixa clara. O mercado começou aqui a lateralizar um pouquinho, conseguiu ainda, inclusive, fazer uma nova mínima abaixo da mínima anterior que a gente tinha. Então a gente fez aqui um topo menor nessa região aqui, tá? Então nós tínhamos aliás, um fundo, tá? Um fundo aqui e tínhamos
um outro fundo aqui depois, ou seja, um fundo menor do que o fundo anterior, tá? Praticamente ativou um pivô de baixa, mas o que aconteceu foi que logo depois que ativou esse pivô de baixa, a gente teve entrada de muita força compradora, formando um bear trap, tá? Um bear trap é quando a gente rompe a mínima anterior e aí todos os traders aí acreditam que ativou o pivô de baixa, vamos continuar abaixo, tá? Mas aí é que os compradores colocam uma armadilha para os ursos, tá? Os ursos são os traders que querem que o mercado caia e os touros são os compradores, as pessoas, os traders que querem que o preço suba, tá? Então, perdeu aqui, logo na sequência no próximo dia já entrou bastante força compradora e jogou o preço para cima de volta, fazendo com que todas as pessoas que shortaram nesse ponto aqui do pivô de baixa fossem estopados, tá? E aí, como estão sendo estopados, a força compradora aumenta mais ainda e deu toda essa pancada aqui para cima, buscando até a média de 21 períodos, beleza? Mas, muito interessante que a gente verificou também nessa formação aqui, então nesses dias aqui a gente verificou o quê? Que a gente tinha um fundo menor do que o outro aqui, certo? Certo. E aí, para completar essa nossa análise, a gente vai lá nos nossos indicadores e vê se tá tudo ok, se tá de acordo com esse movimento aqui de baixo que a gente estava vendo, tá? Mas aí o que que aconteceu? A gente verificou que na verdade o nosso IFR estava divergente, estava começando a mostrar uma divergência, tá? Por quê? Porque aqui a gente tem um fundo e aqui a gente tem um fundo menor, no preço, no gráfico. Só que no indicador a gente vê o quê? Um fundo maior do que o outro. Ou seja, aqui tem fundos menores um do que o outro, e aqui nós temos um fundo maior do que o outro. Ou seja, está divergente, está diferente uma coisa da outra. Isso significa que a gente pode ter uma divergência de alta, tá? A gente precisa confirmar ainda essa divergência, mas nesse momento a gente já começou a verificar que a gente tem uma divergência no IFR, uma divergência de alta, e que o preço pode subir mais ainda, ok? E aí a gente vai também para o nosso MACD olhar exatamente a mesma coisa. E o que que a gente tem aqui? Também divergência, tá? O preço tá caindo, tá? Mostrando um fundo menor, só que o meu MACD está mostrando que o preço está, o indicador está subindo, tá? Ele está mostrando o volume, acabando o volume de venda e aumentando o volume de compra, tá? Então ele está diminuindo enquanto, ele está aumentando aqui, enquanto o meu gráfico está mostrando fundos menores. E no ABV nós não temos divergência nenhuma, tá? Porque exatamente o movimento que está acontecendo no gráfico, ele está se repetindo no meu indicador ABV, tá? O ideal é que o melhor dos mundos sempre é quando a gente tem os três indicadores indicando a divergência, tá? Pra gente ter mais certeza do movimento que vai vir na sequência. Porém, a gente já tem aqui dois indicadores mostrando isso, tá? Essa divergência de alta e já é bem satisfatório para a gente esses dois indicadores. Mas a gente ainda precisa ver o que vai acontecer para frente, ou seja, nós precisamos de uma confirmação desse movimento para ver se realmente essa divergência de alta vai se tornar real, tá? E o que a gente precisa para confirmar essa divergência? A gente precisa de duas coisas: um pivô de alta. Depois disso aqui, a gente precisa de um pivô de alta, tá? Então, o que é um pivô de alta? Um pivô de alta é quando a gente tem um movimento de alta aqui, faz um pullback, e depois a gente tem a ativação do pivô de alta quando o preço rompe a máxima anterior. E aí a gente ativa o nosso pivô de alta exatamente nesse ponto aqui, quando a gente tem o rompimento dessa máxima. Tranquilo? Então isso é um pivô de alta e é isso que a gente precisa buscar aqui. A gente tinha uma pernada de alta aqui, fizemos um pullback, ou seja, o preço ficou alguns dias aqui lateralizando nessa região, e aí a gente precisava o quê? Que o preço rompesse essa região aqui de topo, e aí ativasse o nosso pivô de alta, tá? Isso que a gente precisa para confirmar essa nossa divergência. E ainda, inclusive, tem mais uma coisa, é que esse pivô de alta tem que romper a nossa média de 21 períodos. Muito importante que rompa a média de 21 períodos, porque a média de 21 períodos é a nossa média mais importante para a gente verificar qual que é a tendência do ativo, tá? Então, se a média de 21 está caindo e o preço começa a funilar e a gente começa a ver o que? A média de 9 períodos e a média de 21 períodos se encontrando, tá? Por que elas vão se encontrar? Porque em algum momento aqui elas vão se cruzar
e aí significa que a nossa tendência, que a gente estava com uma tendência de baixa aqui, altere para uma tendência de alta. Então, os preços vão, as médias vão se cruzar e a gente vai ter um pivô de alta aqui, e é exatamente nesse ponto que nós vamos entrar no mercado e fazer a nossa operação, porque ao mesmo tempo que confirmar essa nossa divergência de alta, ele vai romper também a nossa média de 21 períodos e vai também ativar o nosso pivô de alta. Então é exatamente nesse ponto que nós podemos entrar no mercado, é a nossa porta de entrada, e é exatamente nesse ponto que a gente vai conseguir abrir a nossa operação. Então, exatamente por esse motivo que eu enviei no dia 28, tá? Enquanto estava formando essa barra aqui, eu enviei essa operação. Olha lá, vamos comprar exatamente nesse ponto aqui. Então, 1.5470, tá? Foi até um pouquinho mais para cima aqui. Ó, lá no 70 foi a nossa entrada. Beleza. Deixa eu apagar aqui essas linhas para não atrapalhar a visão. Ok. E aí, o que acontece? Deixamos a nossa ordem de compra, que quando passasse aqui, a gente ia estar comprado, tá? E aí, aonde que a gente vai colocar o nosso stop? Nós vamos colocar os nossos stop na mínima dessa região toda aqui também, tá? Ou seja, bem nessa linha preta aqui, que é a mínima desse candle que estava sendo formado no dia que a gente enviou a operação, tá? E aí, já configuramos tanto a nossa entrada como o nosso stop aqui embaixo. E aí a gente precisa buscar os nossos alvos. Quais são os nossos alvos? O alvo do pivô de alta que a gente tem aqui, tá? O alvo de Fibonacci. São 4 alvos de Fibonacci que a gente pode traçar para identificar até onde o mercado vai, tá? Então, nesse caso, a gente colocou aqui o quê? O nosso alvo de Fibonacci desse pivô de alta aqui. Então, nós temos, a gente sempre traça do corpo do candle, tá? Da mínima do corpo, puxa até o topo, o preço mais alto desse corpo, desse candle aqui, que é o nosso pivô. E aí a gente traça esses 4 alvos aqui, tá? Ó, temos alvo 1 aqui, 2, 3 e 4. E aí foram exatamente esses alvos que a gente enviou lá. E aí a gente já está com tudo configurado e agora a gente só precisa esperar que o mercado ande para ver se a gente vai bater no nosso alvo ou nosso stop loss. Nesse caso, como está tudo configurado de acordo com a nossa estratégia operacional, que ela se chama Orelha de Gato, inclusive tem uma aula dentro da comunidade bem detalhada sobre isso aqui, tá? Inclusive a gente vai colocar mais aulas, mais práticas a respeito disso, conforme exatamente igual essa aula que a gente está tendo agora. E aí a gente vai ver o que? Esperar o preço andar, simplesmente. E aí a gente vê o que? No dia seguinte, o mercado até andou um pouco, depois voltou, ficamos aqui um pouco no prejuízo, tá? Mas nosso stop já tá lá, a gente só vai estopar essa operação se ele bater lá naquela mínima e os nossos alvos já estão configurados também. E aí, mais um dia se passou e a gente voltou pro lucro, quase batemos aí, estamos na metade do caminho até bater o alvo 1, mas ainda não bateu. Mas a operação ainda está rodando, tá? E aí, no próximo dia, o que a gente teve? Batemos o nosso alvo 1. Inclusive, hoje nós batemos o nosso alvo 1 e já fizemos o quê? Colocamos parte do nosso lucro no bolso. Por quê? Sempre que bate o nosso alvo, a gente precisa obrigatoriamente colocar 50% dessa nossa posição no bolso. Para quê? Para colocar dinheiro no bolso e deixar o nosso stop no 0 a 0. Para quê? Porque a gente não pode nunca deixar uma operação vencedora se tornar uma operação perdedora, tá? Imaginem que nossa operação aqui dê a entrada, a gente bata no nosso alvo 1, praticamente quase batemos no alvo 2, e aí a gente não faz nada, não coloca dinheiro no bolso, porque a gente quer pegar só o movimento inteiro, bater lá no alvo 4. Mas pode ser que o alvo 4 não seja batido. E aí a gente vai ficar só olhando essa operação ir para cima e para baixo e não vou colocar dinheiro no bolso, tá? Então o que eu fiz? Já fiz 50% de parcial, ou seja, se eu estava com um valor X na operação, já encerrei metade dessa operação, coloquei metade do lucro já no bolso e puxei o meu stop que estava lá embaixo aqui para o 0 a 0, tá? Para quê? Para que caso a operação volte para o meu preço de entrada, eu encerre minha operação e encerrei com metade do lucro já no bolso, tá? Então, agora eu não perco mais nada, eu vou deixar a operação rodar. Se bater no alvo 2, eu vou encerrar mais 50% para colocar mais um pouco de lucro no bolso.
E assim por diante. No alvo 3 vou encerrar mais um pouco e no alvo 4 eu vou encerrar a operação completamente, tá? Mas, caso essa minha operação volte para o preço de entrada, eu vou encerrar 100%, porque aí eu não perco mais nada. Eu já estou com o meu lucro no bolso, metade desse lucro já está no bolso, e agora eu só preciso deixar o mercado andar. Eu não preciso mais me preocupar com isso, tá? Então é exatamente dessa forma que a gente faz as entradas diariamente. Tanto as operações que nós enviamos na sala de sinais, como as operações que o pessoal faz por conta própria dentro da comunidade. Por quê? Porque eles não precisam mais ficar dependendo de sinais que a gente envia. Porque o mercado de criptomoedas está todo dia, a todo instante, dando boas oportunidades. E a gente não consegue enviar 100% todas as oportunidades que aparecem nos mais de 80 ativos que a gente tem para fazer trade, tá? Então a gente manda realmente as operações que nós conseguimos entrar e a gente verifica e manda lá. Mas tem muitos traders, a maioria inclusive, que estão na nossa comunidade, que não precisam mais esperar que a gente envie o trade para eles. Eles já estão verificando exatamente esses movimentos que acontecem em outros ativos e estão fazendo seus próprios trades, tá? E é exatamente isso que vocês vão ter acesso dentro da nossa comunidade CryptoLab. Dentro do treinamento Liberdade Cripto que você vai ter acesso dentro da nossa comunidade, tá? Então, tem várias aulas, tem a análise gráfica básica, análise gráfica avançado, todas as estratégias operacionais que a gente utiliza, inclusive essa aqui que é uma delas, a orelha de gato, tá? Então, tudo isso aqui a gente vai disponibilizar dentro do treinamento lá na comunidade, beleza? Bom, pessoal, o vídeo de hoje era isso, espero que vocês tenham entendido todo o operacional que a gente utilizou para fazer essa entrada. Todo dia, às 7 da noite, amanhã a gente vai colocar mais um conteúdo, mais uma aula bem importante para vocês aí dentro desse nosso grupo da comunidade. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado da aula. Amanhã, às 19 horas, vamos colocar outra aula, outro conteúdo para vocês. Então, até a próxima aula. Falou!